Fala, meu povo, como é que vocês estão? Eu sou o Victor e sejam bem-vindos ao canal Medeiro. Nesse vídeo eu quero falar sobre Spring Data e mais especificamente sobre banco de dados numa aplicação Spring. Se você já codou a sua primeira API ou se você lembra do primeiro vídeo que a gente fez nesse canal falando sobre API REST, uma aplicação prática disso, nós não implementamos o banco de dados naquela aplicação. Então nesse vídeo eu quero mostrar para vocês principalmente a aplicação do modelo de banco de dados dentro de uma API Spring, utilizando a sua framework, o seu módulo mais famoso, que é chamado de Spring Data JPA. Não esquece de deixar o seu like, mandar esses vídeos para as pessoas que estão estudando Java com você e vamos juntos aprender uma coisa nova. Vamos lá? Antes da gente ir para a mão na massa, o código de fato, que é o que eu sei que é o que você quer ver hoje, nós precisamos voltar e dar alguns passos para trás, para entender exatamente o que a gente está implementando. E para falar um pouco disso, nós precisamos listar o que são cada uma dessas coisas que nós vamos implementar. Então, aqui nesse desenho, ó, que eu escrevi aqui, que eu desenhei aqui para vocês, nós temos 4 componentes. Sendo o último componente o nosso banco de dados. Esse banco de dados vai ter todas as tabelas e todos os dados que nós queremos armazenar no nosso sistema. Lembrando que nós estamos fazendo uma API de livros. Então aqui nós queremos escrever os livros, nós queremos buscar os livros, fazer o update dos livros da mesma forma que nós fizemos antes, só que persistindo em um lugar que a gente consiga recuperar depois de uma maneira mais performática e segura. Então, falando um pouco disso aqui agora, né, nós temos 3 componentes principais para essa solução. Nós temos o Spring Data JPA. O que é esse cara? É justamente uma série de abstrações, né, que facilita o desenvolvimento de uma API, ou não, de uma aplicação Java, uma aplicação Spring, que vai se comunicar com o banco de dados. Fornece vários métodos já prontos e compilados que permitem a gente conseguir fazer esse desenvolvimento e essa integração com o banco de dados de maneira muito mais simples. E o JPA, do nome Spring Data JPA, vem de Java Persistence API. Foi uma especificação criada justamente para permitir com que você consiga criar, manusear e persistir dados no seu banco de dados utilizando objetos Java. E com isso, com a criação da Java Persistence API, também vem junto o que a gente chama de ORM, que é um conceito muito famoso do mercado que tem o nome de Object Relational Mapping. Que é justamente uma ponte, permitir com que tenha uma ponte entre uma aplicação orientada a objeto e o banco de dados, que permita com que a gente ligue, né, uma classe Java com uma tabela de banco de dados, justamente fazendo esse mapeamento. Então, o que nós vamos escrever no nosso código? Nós não vamos escrever queries SQL. Nós até podemos e temos essa opção, mas o objetivo de uma ORM não é fazer isso, e sim é dar para você uma interface, dar para você uma abstração que permite você ligar um objeto, uma classe sua, com um modelo de banco de dados de maneira muito mais simples. E o Hibernate nessa história, o que é ele? Eu aposto que você já deve ter escutado a respeito. O Hibernate é justamente uma dessas implementações da JPA. Java Persistence API é uma API, é uma interface, e o Hibernate é a implementação dela. Então, o que acontece? O Spring Data JPA, ele integra com a JPA através da implementação do Hibernate, que é a implementação mais famosa que você tem no ecossistema Java para lidar com a Java Persistence API. E o que vai significar aqui de fato? Então, quando nós formos conectar o nosso banco de dados, nós conectaremos utilizando o Spring Data. E com isso, nós vamos ter um conhecimento de uma nova perna, né, desse ecossistema gigante que é o Spring. Beleza? Então vamos lá. O que nós vamos fazer aqui agora, né? Nós temos aquela nossa aplicação que foi feita utilizando listas, né? O conceito de array dentro do Java, mas agora nós queremos justamente conectar essa API com um banco de dados. E para isso, o objetivo desse vídeo é fazer duas coisas. É criar duas tabelas. Uma tabela que é chamada de books, que é justamente a tabela que vai armazenar o livro, e uma tabela de autores, uma nova tabela que nós vamos inserir para armazenar todos os autores. Perceba que elas estão ligadas por uma linha aqui. Essa linha representa um relacionamento entre as duas tabelas. Então, a partir de agora, nós não vamos mais armazenar aquele autor no string. E sim, nós vamos armazenar um ID do autor que vai ligar com uma outra tabela no futuro. E você vai ver como esse relacionamento é simples, utilizando o Spring Data JPA. Beleza? Então, aqui nesse caso, um livro ele pode ter um autor. Mas
Um autor pode ter muitos livros. Então a cardinalidade desse relacionamento aqui é de 1 para n. Um autor pode ter muitos livros. E para a implementação desse código, nós vamos utilizar o Postgres, que é uma ferramenta muito bem consolidada e acredito que todo mundo já conhece. Se você não conhece, eu sugiro que você pare nesse vídeo agora, instale Postgres no seu computador e aí você continue assim, beleza? Se você quer alguma dica de como fazer isso, seja você estando no ambiente Linux ou no ambiente Windows, eu vou deixar um link na descrição que possa te ajudar nesse processo. Beleza? Pô, chegamos principalmente no lugar onde a gente queria, que é o código, era mão na massa, aquilo que você está interessado em ver. Mas antes da gente começar, nós precisamos instalar duas dependências, duas que nós vamos utilizar no projeto. O Spring Data JPA e o driver do Postgres que a gente vai instalar. Lembrando de que eu já tenho um Postgres executando na minha máquina. E se você não tem um Postgres, nunca instalou, eu vou deixar dois links na descrição ensinando você como fazer isso. Eu não vou te ensinar a fazer isso, porque quem ou não vai deixar o vídeo muito mais longo do que ele já vai ser. Mas depois, no futuro, provavelmente nos próximos vídeos, eu vou lançar um vídeo exatamente sobre como executar Postgres na sua máquina, qual estratégia você pode ter, se você pode usar Docker, não pode, é uma coisa que pode te ajudar nesse contexto. Mas beleza? Vamos lá, para isso, primeiro você precisa abrir o seu Buildgradle e a gente vai começar colocando uma linha nova chamada Implementation com o nome da biblioteca do Spring Data JPA, que é org.springframework.boot Spring Boot Started Data JPA. Beleza? Essa é a primeira. E a outra é Implementation org.postgresql:/postgresql. Esse PostgreSQL é justamente o driver que a gente vai utilizar para se conectar no nosso banco de dados. E o Spring Boot Started JPA já vai ter várias configurações, né, já pré-prontas para a gente conseguir conectar o nosso banco de dados, ou melhor, nossa aplicação a um banco de dados. Só que só fazer isso não é o bastante, porque se eu executar a minha aplicação, você vai ver que ela vai começar a falhar a partir de agora. Por quê? Porque eu não tenho nenhum banco de dados rodando, ou melhor, nenhum banco de dados configurado na minha aplicação. Ele não sabe aonde ele deve se conectar. E para isso nós temos que usar um arquivo de configuração do Spring chamado application.properties, que é justamente um arquivo que permite com que a gente consiga fazer diversos tipos de configurações dentro do Spring, beleza? Só que eu não gosto de utilizar a sintaxe do .properties. Então o que eu vou fazer? Eu vou renomear ele para application.yaml. Fazendo isso, eu consigo justamente alterar e mudar o arquivo com o formato do YAML, que é o que eu gosto. Então a primeira coisa que eu faço aqui, eu vou colocar uma propriedade chamada Spring, depois eu coloco uma outra propriedade chamada Data Source, e aqui eu posso colocar uma propriedade chamada URL. Nessa URL, eu vou colocar a URL que eu vou usar para conectar com o meu banco de dados. Nesse caso, a primeira coisa que eu faço é colocar o protocolo, depois eu colocar o nome do banco de dados, que nesse caso é PostgreSQL por causa do driver, //. Agora eu vou colocar o endereço da onde o banco de dados está executando, que é localhost, porque é na minha máquina que está executando, na porta 5432. E eu vou colocar um barra, e aqui eu preciso colocar o nome do banco de dados, que nesse caso é Postgres, com um S no final. Agora eu preciso definir um username. Nesse caso, o nome do meu banco de dados é Postgres. E a senha do meu banco de dados também é Postgres. E aqui você vai colocar a senha usuário do seu banco de dados. Por último, relacionado ao data source, nós vamos colocar aqui uma outra propriedade chamada driver class name, que é org.postgresql.driver. É justamente caminho para a classe que ele vai usar para se conectar com um banco de dados. Beleza, terminamos o data source. Com isso, a nossa aplicação vai executar, porém eu quero adicionar uma coisa a mais aqui que vai ser muito importante para os nossos testes. É uma propriedade chamada JPA, Hibernate, e aqui eu vou colocar DDL alto, ficar como create. O que essa propriedade faz? Ela vai falar que todos os modelos, né, toda vez que a gente reiniciar a aplicação, todas as tabelas do nosso banco de dados vão ser recriadas com as mudanças que a gente fez. Por que isso? Nós vamos testar muitas vezes, nós vamos modificar bastante os nossos modelos. E ao invés de eu ter que ficar alterando as tabelas que eu já criei, vou deixar com que o Hibernate faça isso. Mas, um disclaimer, é muito importante
de que esse atributo não esteja habilitado em produção, porque isso daqui vai deletar as tabelas do seu banco de dados, sumindo com todos os dados. Isso daqui é algo que só funciona para teste. Mais uma vez, um disclaimer muito importante. Só habilite essa propriedade quando você estiver desenvolvendo a sua aplicação. Beleza? Fechamos aqui? Então tá certo. E não vai apagar o banco de dados da sua empresa, pelo amor de Deus. E vamos lá. Com isso, nossa aplicação já está configurada com um banco de dados. Vamos conferir? Então, ó, aqui vocês devem estar vendo agora. Eu tenho. Já rodou a aplicação e a aplicação está funcionando. Se eu voltar lá agora, vai ter todos os métodos que nós já tínhamos antes funcionando normalmente. Porque a ideia a partir de agora é justamente nós termos, né, a integração com o banco de dados. Se a gente voltar aqui agora na nossa API de livros, né, qual que é a nossa proposta, é ter duas tabelas. Uma tabela que seja referente a livros, que vai ter o nome de books, uma tabela que vai ser referente aos autores, com o nome de authors. E lembra que eu falei para você, por exemplo, de que o Hibernate permite a gente ter uma ponte de ligar uma classe do Java com uma tabela de um banco de dados. A gente vai fazer isso justamente agora. Então aqui é onde está, por exemplo, a nossa entidade de livro dentro de modules na classe book, eu tenho justamente a classe que eu usava antes, né? Para a gente fazer aquela implementação básica de uma API utilizando as listas. Aqui agora nós vamos precisar utilizar, né, as propriedades, por exemplo, da biblioteca. Como que a gente vai fazer isso? Uma vez que a gente instalou ela, a gente pode usar. Aqui, @entity. Ó, pode usar, mas não tá instalado. Por quê? Porque eu não importei ela dentro do Gradle, né? Melhor, dentro do IntelliJ. Então, por exemplo, aqui no meu terminal e no seu, você também vai conseguir fazer isso. Você pode vir em /Gradle dependencies, que vai instalar as dependências. Aí, caso isso daqui não funcione para você, você pode vir no seu IntelliJ, ou por exemplo no seu VS Code, tem uma opção lá, e você pode ou clicar aqui nesse elefantinho, ou vir aqui no dock do lado direito, clicar e também clicar nesse sync. Ele vai instalar as dependências e vai importar ela para você conseguir importar. Eu vou colocar arroba aqui, e aqui agora aparece entity, que é justamente a anotação que nós precisamos colocar dentro da nossa classe para definir que essa classe aqui é uma entidade que vai ser gerenciada pela JPA, beleza? A partir de agora, a gente pode colocar uma nova anotação chamada table, que vai justamente dizer a tabela que vai armazenar os objetos, né? Os objetos do tipo book. Nesse caso aqui, a tabela vai ser books, que nem o modelo que a gente colocou aqui. Só fazer isso é bastante? Não. Porque quando nós precisamos fazer, por exemplo, o mapeamento de cada uma dessas colunas. Nesse caso aqui não são muitas, mas se você perceber, ó, o ID aqui é a chave primária, por isso que ele está em negrito. Então a gente precisa definir que a propriedade ID da nossa classe book seja representante, né, do atributo da chave primária do Hibernate, da nossa tabela de banco de dados. Para isso, eu vou colocar uma anotação chamada @id. Né? E no momento que eu faço isso, eu estou dizendo de que essa propriedade vai ser referente a isso. Então, toda vez que eu tiver um dado dentro da propriedade ID de uma tabela, ele vai ser automaticamente mapeado para a propriedade ID da minha classe book. Por isso que se chama mapeamento de objetos. Beleza? Lembra que da última vez, né, se você ver aqui no Books Controller, esse ID está sendo gerado de maneira randômica. E a gente também pode fazer com que o Hibernate gere esse ID para a gente de maneira randômica. Como que a gente pode fazer isso? Posso colocar uma nova opção aqui, chamada Generated Value, que tem diferentes estratégias. Por exemplo, você pode colocar aqui estratégia de ser auto que é fazer de maneira automática. Caso você queira uma sequencial de números, por exemplo, começar com 1 e com 2, 3, 4. Você pode ter, por exemplo, sequence, e você utilizar uma sequência pré-programada num banco de dados, né? Mas aqui no nosso caso, o que a gente vai utilizar é um UID, que a gente vai jogar a responsabilidade pro Hibernate gerar esse ID, né, utilizando o UID, que é um ente universal e único, né, e armazenar aqui dentro. Só que a gente vai precisar fazer uma pequena mudança no nosso código. Tá vendo que a nossa propriedade ID é do tipo UID? Esse tipo UID, para funcionar no Hibernate, a gente precisa fazer alguns macetes.
Para não ficar tão moroso, eu vou mudar simplesmente o nome, né, o tipo dele para string, para ficar mais fácil da gente manusear. Beleza? Tranquilo? Agora, a gente definiu o ID. Isso não é bastante, porque a gente também precisa definir as demais propriedades. Para definir isso, eu posso colocar uma anotação chamada @column dentro das minhas propriedades. O que isso vai dizer? Vai dizer que essa propriedade aqui também representa uma coluna do banco de dados. Nesse caso, se eu não colocar nada aqui, ele vai dizer que a coluna que vai ser criada no banco de dados por causa desse DDL alto aqui, vai ser uma coluna com o mesmo nome da minha propriedade. Então, no momento que eu rodar a minha aplicação, ele vai criar para mim uma tabela de livros, uma tabela chamada Books, que tem a propriedade ID, Title, Description e Author. Vamos ver como isso funciona? Se eu rodar a aplicação aqui agora, peraí, eu só vou precisar fazer uma coisa. Para a aplicação continuar funcionando, tá? ToString. Aqui e aqui, de maneira provisória, só para a aplicação não quebrar e a gente conseguir executar para a gente ver como que isso vai funcionar no nosso banco de dados. Beleza? Vou rodar aqui e vamos ver como vai funcionar. Startando. Vou startou nossa aplicação. Agora eu vou conectar no nosso banco de dados utilizando PSQL, a forma mais simples de se conectar com isso. Né? Eu não vou exatamente falar como que eu vou fazer isso, mas é uma forma, por exemplo, que eu tenho de fazer. Tá? Então, deixa eu só terminar aqui. Eu posso rodar certinho. Não precisa copiar esse comando, isso daqui é uma coisa que só vai funcionar na minha máquina, tá? Aqui. Post. Tô assim, ó, pra caramba. Boa, agora foi. Agora eu posso fazer um select all from books, que aqui eu vou ver justamente a tabela criada sem nenhum registro. Se você ver, o que ele fez? Ele criou uma tabela com essas 4 propriedades. E se eu colocar, por exemplo, aqui /d books, que vai listar, por exemplo, a definição dessa tabela, eu tenho justamente as 4 colunas nos parâmetros que eu coloquei. Aqui ID, né? E é um character variant, not null. E aqui aqui, ó. Beleza, ele criou aqui a primary key dizendo que é o ID. Aí eu tenho um author, description, title do tipo varchar. E se você perceber, ó, eles estão como nullable, ou seja, não tem nada escrito aqui. Isso significa que eles permitem os nulos. Só que no meu caso, eu não quero permitir. Então eu posso simplesmente trocar, né, colocar um argumento nas anotações falando que o nullable é igual a false, para dizer que isso daqui não vai permitir, essa tabela não vai permitir dados nulos dentro dela. Se eu reiniciar, se eu rodar novamente o debug, né? Pelo fato da gente colocar essa anotação e tá com aquele DDL auto-atualizado, né? Incluído como create, ele já vai recriar a tabela com as mudanças que a gente fez. Então, se eu rodar aqui de novo /debooks, se você ver agora, tá tudo not null conforme eu quero, tá? Isso daqui já fez algumas mudanças. Só que o nosso Books Controller continua criando dados numa lista. A gente precisa fazer com que agora esse Books Controller passe a inserir dados dentro dessa tabela. Como que a gente vai fazer isso? O Spring Data JPA fornece para a gente repositories. O padrão repository, para quem já está acostumado, é um padrão, um design pattern, cujo objetivo é fornecer uma abstração, uma interface, que seja o único meio de comunicação com o banco de dados. Talvez você já tenha conhecido esse padrão com o nome de DAO, de Data Access Object, justamente a classe que vai conectar com o banco de dados e realizar operações. O Spring Data, ele fornece esses repositórios para a gente de forma injetada. Então, a gente consegue criar repositórios com baixíssimas configurações. E como que a gente vai fazer isso? Posso vir aqui criar um modelo chamado repositories, modelo não, né? Um pacote chamado repositories. Eu vou criar uma classe chamada Book Repositories. Vai ser do tipo interface, tá? Book Repository. Books Repository, melhor. Vou criar aqui agora. Só de fazer isso não é o bastante. Se eu anotar, por exemplo, essa interface com @repository, estou dizendo para o Spring, né, de que essa interface vai ser uma interface gerenciada por ele e que ela vai ser do tipo repositório. Que é justamente a interface responsável por fazer operações com o banco de dados.
Aí eu posso fazer com que essa interface estenda uma interface padrão, um repositório padrão do tipo JPA. É justamente os repositórios que vão executar operações utilizando a Java Persistence API, o famoso JPA. Para a gente conseguir fazer isso, eu preciso definir dois parâmetros no meu tipo. O primeiro dele é o modelo, né, a entidade que eu vou fazer isso, no caso é o livro. E o segundo é o tipo, né, da propriedade que vai ser o ID da minha entidade, que nesse caso é string, e o ID dela é o tipo string. Se fosse um long aqui, o segundo parâmetro seria aqui um long, tá bom? Nesse caso aqui é string porque eu defini ele como string. Fazendo isso, eu posso fazer com que essa interface Books Repository seja injetada no meu código, a fim de que eu consiga usar ela no meu controller a partir de agora. Vamos ver como isso vai funcionar? Para fazer isso é muito simples. Eu vou definir uma variável final chamada Books Repository. Tem duas formas de fazer isso, tá? Posso definir uma variável do tipo Books Repository, colocar um auto-wired aqui. O que esse auto-wired faz? Eu estou falando para o Spring de que essa variável aqui ela é gerenciada e deve sofrer uma injeção de dependência. Ou seja, ele vai procurar pôr uma variável dentro do controle de dependências do Spring que tenha esse mesmo tipo Books Repository. Se ele conseguir encontrar algum, ele vai injetar automaticamente nessa variável, a gente consegue utilizar ele. Mas essa daqui não é a forma favorita de fazer isso. E aí você vai entender um pouco melhor quando a gente for aprofundar em testes automatizados. O que eu prefiro fazer? Eu vou definir aqui uma variável chamada private final repository. Final porque vai ser uma variável que não vai ser modificada. É uma variável imutável. É uma propriedade imutável. E para conseguir fazer isso, né, para fazer isso funcionar, eu posso colocar aqui, apertar Alt Enter, clicar na opção Add Constructor Parameters e gerar um construtor que receba Books Repository. Esse cara aqui, esse construtor, ele vai ser gerenciado pelo Spring. Ele vai fazer, eu estou dizendo, né, que a minha classe depende desse Books Repository aqui que ele está sendo mandado. Então, antes de construir o meu controller, o Spring vai procurar por um repositório que tenha esse mesmo tipo aqui, ou uma classe, uma dependência, tenha esse tipo, Books Repository, e vai injetar ele na minha variável Books Repository. Por que eu prefiro dessa forma? Porque é mais explícito o comportamento. E assim você consegue também estender isso sem ter muito problema, tá bom? Essa é a grande vantagem e a forma como eu prefiro trabalhar Java, mas aí você pode trabalhar dos dois jeitos. Fazendo isso, o que eu vou fazer agora? Olha só. Coisa linda, cara. Só no GetBooks, vou alterar ele para em vez de retornar a lista de livros aqui, ele vai retornar bookrepository.findAll, tá? Vai ser os códigos vão funcionar da mesma forma antes, só que só o GetBooks, a listagem de livros, vai começar a pegar do repositório. E esse método findAll, você perceber, vem de uma lista de vários métodos que a JPA Repository fornece para a gente. Ela tem o flush, save flush, save all and flush e diversos métodos que estão prontos para a gente usar. Então, a gente consegue fazer operações dentro de um banco de dados SQL sem escrever nenhuma linha de SQL. Mas você tem essa opção. Mas não é o objetivo desse vídeo. Tá? A gente pode falar um pouco depois sobre queries customizadas, mas não é o objetivo desse vídeo fazer isso. Sem utilizar o padrão mesmo para a gente conseguir fazer um CRUD prático integrando com o banco de dados. Assim, num outro vídeo a gente fala sobre isso. Beleza? Olha lá. Agora eu vou executar a minha aplicação novamente. E a gente vai ver isso funcionando. Vou abrir o Postman aqui agora. Se você for ver, ó, se eu dar aqui um get em books, ele retorna vazio, certo? Só que se eu for vir aqui em create book e criar um autor, por exemplo, J.K. Rowling, por exemplo, criar aqui um livro, né? Na verdade, um autor. Eu criei o livro, mas se eu vim aqui em get books, ele continua vazio. Porque agora
esse método getBooks já não está mais olhando para a lista, sim para o banco de dados. Se eu inserir agora um dado aqui dentro, insert into books e values, colocar IDs, que ele está permitindo porque é um varchar, né? A gente pode depois ver isso também, mas é uma opção que a gente tem aqui. Colocar teste autor, só autor na verdade, autor, descrição é live e o título é título, só para a gente ver, tá? E vou inserir. Agora, se eu vir aqui, por exemplo, dar um select livros, eu tenho aqui um registro com esse mesmo nome. Se eu vir aqui agora dentro de getBooks, está retornando justamente o objeto, por exemplo, que bata com o ID da tabela. Então, ele já não está mais olhando para a lista, está olhando para a tabela. Então, está integrado com o banco de dados, a gente não escreveu nenhum SQL sequer. Por quê? Porque esse find all, ele tem o objetivo de trabalhar com objetos e não com SQL. Beleza? Agora, a gente precisa traduzir o nosso código, todos os métodos do nosso código, para utilizarem somente o banco de dados. E vamos fazer isso. Como que a gente vai fazer, por exemplo, para substituir esse getBook by ID? Simples, eu apago tudo isso aqui, troco para books repository.find by ID, passando o ID que eu recebi. Nesse caso, como ele está recebendo um path variable do tipo UID, passou um ID.string. Bom? E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Ó. Esse jeito aqui já está funcionando. O código nem está dando erro mais. No caso do createbook, a única coisa que a gente precisa fazer é apagar o ID, porque esse ID vai ser gerenciado pelo Hibernate, então a gente não precisa passar ele. A gente coloca como nulo. E aqui no books.add, em vez de a gente fazer esse cara aqui, a gente vai colocar simplesmente um return, books repository, save book. E o que ele vai fazer? Primeiramente, o .save vai salvar o book dentro do banco de dados, e o resultado disso vai retornar uma nova variável do tipo book, que vai ser justamente o resultado dessa operação. Já vai retornar ela para o nosso cliente, tá? No caso do update book, é a mesma coisa. Existing book, eu vou tirar tudo isso aqui, vou tirar para books repository.find by id.toString, e ao invés de ele retornar simplesmente book.update, ele vai retornar books repository.save, tá? Então a gente só está substituindo as operações. Se você perceber, é uma mudança muito simples, de passar de um método que persiste numa lista para persistir no banco de dados, utilizando o Spring Data JPA, é muito mais rápido. Simples, tá? No caso do Elitebook, vai ser o único que a gente vai fazer um pouco a mais. O que a gente vai fazer aqui, vou justamente executar um método, ó. Tá vendo que ele tá fazendo um if, na verdade? Tem uma variável was deleted para saber se foi deletado. Se for deletado, ele retorna no content. Se não foi deletado, ele vai retornar not found. Excelente. Eu criei uma variável chamada existing book é igual a books repository.existsById. Quero ver se um livro existe por um ID que eu estou recebendo. Se existe, a gente faz uma coisa. Se não existe, a gente faz outra. Então aqui, ó, no caso, ó, eu vou pagar esse if aqui. Melhor, vou simplesmente inverter ele. Eu vou retornar no content. Vou retornar not found no lugar do if. Aqui, em vez de was deleted, eu vou colocar existing book e vou negar essa operação. Ou seja, se não existir nenhum livro dado o ID que eu recebi, retorna not found. Se existe, né, ele vai retornar no content. E aqui ele vai colocar book repository.id, justamente recebendo o ID que eu estou mandando. Tá? Agora, a gente traduziu todos os métodos do nosso book controller para integrar o nosso banco de dados. Vamos ver como vai funcionar? Vou reiniciar aqui. Se você perceber, ó, como que é legal aquele DDL alto. Vou selecionar aqui o livro. Ele sumiu com os dados. Ele recriou a tabela com as alterações que a gente fez. Bom, tá. Agora a gente vem aqui no Postman. Posso vir aqui em CreateBook. Eu vou criar vários deles, tá? Eu vim aqui em GetBook, ó.
tá listando todos os livros. Eu vim aqui em Delete Book, eu consigo apagar e eu retornando. Se eu vim aqui em Update Book, posso simplesmente pegar um desses livros aqui, utilizar o nome dele, tá bom? Só que... Ah, faltou o autor, peraí. Autor. Tô sendo de... Ah, escrevi autor com sem um H. Beleza, salvou aqui. Get Books by ID, passando esse ID que eu acabei de alterar, é justamente o livro que eu alterei. Agora, se eu voltar lá no banco de dados, Shelf from Books, eu tenho todos os registros criados aqui. Beleza, agora nós temos a nossa aplicação persistindo os dados dela, antes persistia em lista, agora persiste no banco de dados, né, através de mudanças muito simples. Beleza, como que a gente vai fazer agora para finalizar o projeto? Porque só isso aqui não é o bastante. Como eu falei para vocês, é preciso com que a gente crie, né, e também associe esses autores aos livros, né, através de um relacionamento. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer antes de qualquer coisa é criar os autores. E a gente vai começar pelo modelo, né? Como eu falei para vocês, uma classe Java representa uma tabela. Já que uma classe chamada author dentro do nosso pacote de modos. Vamos lá, começar. Primeira anotação, vou colocar a data, ao args constructor, no args constructor e @entity, dizer que ele é uma classe gerenciada pela JPA. Eu colocar @table aqui, colocar o nome dela como authors, que é o mesmo nome que está no modelo, e aqui agora a gente pode começar. No caso do ID, é o mesmo conceito. Então, posso simplesmente copiar esse ID aqui e vou colar lá. Tá? Eu quero que seja um ID do tipo string, que ele gere view ID, então vai funcionar normalmente. Agora, aqui dentro de livro, não consigo pegar mais nada disso. Preciso criar uma nova propriedade. Nesse caso, um autor só vai ter nome. Então, eu vou simplesmente escrever aqui, ó, @column, não, @column, onde o nullable vai ser falso e a variável vai ser name. Então, eu quero que essa variável tenha o mesmo nome na tabela. Só de fazer isso aqui, já está criado o nosso modelo. Para a gente conseguir fazer a criação desse autor, precisamos ter um repositório para ele também. Então, vou criar aqui um author repository, do tipo interface, é anotado com a anotação repository, ele extends JPA repository, passando justamente o autor, o author, que é o modelo que eu acabei de criar, e passando o segundo parâmetro, string, que é justamente o tipo representado no ID desse autor. Beleza? Criei agora o nosso repositório. Agora a gente precisa conseguir usar isso. Para isso eu vou criar aqui uma classe chamada authorController, AuthorsController, que a gente vai criar um método que permite com que a gente faça a criação desse autor através da API, tá? Vou colocar aqui REST Controller para dizer que é uma API REST. Vou colocar aqui o Request Mapping, que vai responder para o recurso chamado /authors. E que eu vou criar um método post. Já vou criar também aqui um método get, para a gente conseguir pegar cada uma dessas operações. Então, post mapping, eu vou criar aqui um método chamado public, é um modificador. Vai retornar author, vou colocar aqui create book, beleza? Esse create book, lembra que eu falei para vocês na API passada, no vídeo passado sobre a API, de que todo post precisa de um corpo. Esse corpo é representado por uma classe. Essa classe eu vou chamar ela de create author request, que vai receber data, vai receber ao args constructor e no args constructor, beleza? E vai ter uma única propriedade chamada name, bom? E é só isso que a gente vai precisar para criar um autor, então é só essa propriedade que a gente vai ter. Lembrando que, aqui como eu falei para vocês, o @data, o @args, o @noargs vem do Lombok, bom?
Você vai usar ele aí pro resto da sua vida, porque facilita muito. Agora, eu posso vir aqui e anotar um atributo chamado request body, do tipo create auto request, que é justamente a classe que representa o corpo da minha requisição, e vou dar o nome de request. Aí aqui agora eu preciso fazer alguma coisa, preciso salvar esse dado. Lembrando que, para a gente conseguir, por exemplo, injetar um repositório dentro de uma classe, nós precisamos utilizar essa sintaxe. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Private final author repository. E aqui eu vou apertar Alt Enter, add constructor parameter, final aqui também. E lembrando de que isso daqui vai ser gerenciado pelo Spring. Então quem vai executar esse construtor aqui e atribuir esse author repository para essa variável é o Spring de maneira automática. Mas, caso você queira aprender uma coisa nova, esse tipo de coisa aqui também pode ser chato se você tiver muitos atributos, muitas dependências dentro do seu código. Então você pode facilitar isso colocando uma nova anotação do Lombok chamado @requiredArgsConstructor, que vai ser responsável por gerar esse mesmo bloco de código aqui com todas as propriedades final, que são obrigatórias para a criação da sua classe. Aí isso daqui também gera o mesmo resultado e criar aquele construtor ali. Mas por fim didático, tá? Vou deixar dessa forma para ficar mais explícito e a gente conseguir ver melhor o que o nosso código está fazendo. Beleza? Agora, eu posso simplesmente dar um return. Vou criar um novo autor, passando no ID, o primeiro parâmetro, e passando o nome que eu recebi no composição. Eu vou retornar author repository.save, o autor que eu acabei de criar. Isso vai criar o autor e vai retornar o autor criado para a gente, praticamente. E aí, de graça, como é um método muito simples de usar, eu já vou fazer aqui também o de listagem de autores. Então, eu vou criar aqui uma função para retornar uma lista de autor. Eu vou colocar o nome de getAuthors. Ele vai simplesmente retornar authorRepository.findAll. Vai pegar todos os autores das tabelas, vai retornar ali. Bom, fazendo isso, nós já temos dois controles na nossa aplicação. Se eu reiniciar o código, vir aqui no Postman e criar uma nova pasta, o nome é autores, criar uma request aqui que chama de create author e fazer justamente essa requisição, a ideia é criar esse autor dentro do nosso banco de dados. Vou vir aqui em post, http localhost 8080/authors, vem aqui definindo como post, clico em body, seleciono a opção raw e mudo o tipo dela aqui para JSON. Definir o nosso corpo da requisição, que nesse caso tem só uma propriedade de nome name, eu vou chamar de JKey Rolling. E também vou criar o que eu chamo de JRR Token. Agora, nós temos duas tabelas criadas. Aqui no terminal, select all from books, está vazio porque eu não criei nenhum livro. Select all from authors, tem dois resultados, que são os dois resultados que a gente acabou de criar. Legal? Não estou satisfeito ainda, porque vou salvar aqui, uma coisa não está ligada com a outra ainda. Não é possível eu ligar essas duas coisas. Só que antes de chegar lá, vamos já deixar pronto aqui, tem a listagem de autores. Deixa eu ver se está funcionando, né? Então aqui eu vou criar uma nova request chamada getAuthors, que vai ser localhost 2.80/authors, que vai listar para a gente todos os autores presentes na nossa API. Bom, beleza, agora nós temos um segundo modelo criado, só que ainda não tem nenhuma ligação entre eles. Eu consigo criar, por exemplo, um livro que tenha um autor ABC e ele vai conseguir criar, porque eu não estou dependendo dessa informação de nenhuma outra tabela. E a ideia da gente usar um banco relacional é justamente ter relacionamento. Beleza? Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer isso? Lembrando que o ORM trabalha com Java, com objetos Java, nós conseguimos fazer relacionamentos utilizando propriedades e anotações Java. Existem três tipos de anotações que a gente pode utilizar para definir um relacionamento.
one-to-many, que representa um para muitos. Como, por exemplo, um livro, um autor ter muitos livros. Nós temos o many-to-one, que é muitos para um, que é muitos livros ter um autor. E nós temos um many-to-many, que representa muitos para muitos. Um exemplo disso, prático, seria, por exemplo, a gente representar e criar um terceiro recurso na nossa aplicação, que seria o de biblioteca. Porque você concorda comigo que o mesmo livro lá, por exemplo, que a gente definiu, do Harry Potter, pode existir em muitas bibliotecas? Assim como uma biblioteca pode ter muitos outros livros além do Harry Potter. Então, esse tipo de relacionamento é o que a gente chama de N para N, né? Porque uma biblioteca pode ter muitos livros e muitos livros podem ter a mesma biblioteca. E aí, tipo, cria esse relacionamento bidirecional. Então, aqui seria muitas bibliotecas podem ter muitos livros. Então, vamos lá. Explicando um pouco sobre o one-to-many. Isso significa que o relacionamento que vai, por exemplo, na direção do dono da informação para as informações, os filhos que ele tem, né? Então, no caso aqui, o nosso autor. Nosso autor vai ser o nosso one-to-many. Ele pode ter muitos livros. O nosso one-to-one é a versão contrária, é a direção contrária desse autor, que vai representar, por exemplo, que um livro pode ter um autor. Então, assim, o que a gente vai conseguir fazer? A gente vai conseguir ligar os dois por esses dois relacionamentos. Como que a gente vai fazer isso agora? Dentro de author, eu vou colocar aqui um one-to-many. Esse one-to-many, ele pode receber um parâmetro. E o nome dele é mapped by. É o nome de author. Eu vou colocar ele sendo uma lista de livros, que eu vou chamar de livros. O que esse mapped by significa? Significa que ele vai procurar por uma propriedade chamada author dentro da classe de livros, dentro da classe book, que consiga fazer essa ligação. Então, para conseguir funcionar desta forma aqui, é necessário, é obrigatório, que eu tenha uma representação many-to-one dentro da minha classe de livros. Beleza? Isso vai fazer com que os dois sejam ligados por alguma informação em comum. Nesse caso, o nosso modelo é o Author ID. Então, para ele conseguir fazer isso, ele precisa ter no registro do banco de dados um Author ID que pertence a algum registro da tabela de autores. Então, é por isso que tem essa linha entre o Author ID e o ID. Se essas duas informações baterem, significa que o relacionamento foi bem sucedido. E como que a gente faz isso? Fazendo essas duas coisas, estabelecendo um relacionamento bidirecional. Então, no author, eu coloco mapped by author dentro do one-to-many. E lá no book, eu defino o @many-to-one, que vai receber aqui um outro join column, que é justamente o nome da coluna que eu vou ligar as duas tabelas, que nesse caso aqui é author ID, e eu vou colocar aqui sendo ele um livro. Beleza? Fazendo isso, não é livro, é author. 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 Então aqui, ó, se você ver, eu tenho uma propriedade, author. Ele vai procurar e lá no o author vai procurar e vai tentar bater nesse mapped by. Se eu colocar, por exemplo, ABC, não funciona, porque tem que ser o nome exato da propriedade. Então eu criei aqui um author, criei aqui a equivalência da direção oposta na classe de livros. Dessa forma, eu crio um relacionamento bidirecional entre os dois. Então, um autor ele vai ter uma lista de livros, um livro vai ter justamente um único autor, fazendo o que a gente chama aqui de many-to-one. Ele deu erro aqui agora porque já existe uma coluna de nome autor, e eu vou apagar esse caso porque a gente não usa mais. Esse código vai funcionar, mas não da maneira que a gente queria. Já estou te dando spoiler já. A gente vai resolver já já o problema, tá bom? É um problema até bom de você ver também como que você consegue resolver isso, porque é bem comum dentro de um PA, utilizando esses contextos que a gente está utilizando.
Agora eu vou reiniciar a aplicação aqui. Tá, boa. Deu erro. Por que que ele deu erro? Ele deu erro justamente porque o nosso getAuthor que a gente está mandando na request não está funcionando mais. Por que que não está funcionando mais? Porque a gente está falando que no body ele está recebendo o autor do tipo string, mas o autor que ele espera aqui, o que ele espera aqui é justamente um autor do tipo autor, uma classe, né? E a gente não consegue mandar isso no body, porque a gente tecnicamente não tem todas as informações do autor e nem precisa. A gente precisa refatorar o nosso código para fazer com que ele funcione de uma maneira diferente. Qual que é a ideia? Existem algumas formas de fazer isso. A forma que eu mais gosto é, ao invés de a gente passar um autor com um nome, né, tipo assim, justamente passar o autor, que é dono dele, o nome dele, eu passo o ID do autor. E é justamente o retorno dessa requisição aqui, ó. Por exemplo, eu criei um autor com o nome J.R.R. Tolkien e ele retornou um ID, que é um UID. Então eu vou, por exemplo, utilizar esse ID que eu retornei dentro dessa propriedade autor ID de uma requisição. E aí, no meu código que cria um livro, eu sou responsável por validar esse ID aqui. E se esse ID existe, eu vou associar ele, o objeto que eu retornei, né, que eu achei desse ID aqui, desse autor aqui, e vou associar os dois. Então, é uma forma, por exemplo, que é um pouco mais prática de fazer isso. Como que vai funcionar? Bem no Create Book Request, a primeira coisa é modificar o corpo. Vou receber agora author ID. E eu vou precisar agora, por exemplo, utilizar o repositório de autor na minha classe de livros. E vou também apertar Alt Enter, colocar Add Constructor Parameter para ele atualizar a nossa injeção de dependências, ele também injetar o repositório de autores. Agora, o que a gente vai... Vou criar aqui uma variável, do tipo optional de autor, vou chamar de existing author. Ser author repository, estado de author repository, ponto, find by ID, passando justamente request.getAuthorID que eu recebi no body da requisição. Aí agora, o que eu vou fazer? Se esse autor não existir, se ele estiver vazio, eu quero retornar um erro aqui. Esse erro, vou fazer o seguinte, eu vou dar um return consciente bad request, que eu quero jogar um bad request na cara de quem está usando, para não permitir um cara inserir um livro que não pertence a nenhum autor ou que o autor não exista. Então, quem vai consumir essa API precisa saber os autores para quem ela quer criar aquele livro, tá? Então, bad request, vou colocar um body que vai ser author not found. Bom, beleza. E aqui ó, ele vai dar um erro para a gente porque ele está esperando que a gente retorne um objeto do tipo response. Quando a gente precisa mudar esse retorno aqui, de ser book, ele precisa ser um response entity, tá? Response entity, ao invés de ser book, vai ser objeto. Beleza? Isso aqui já resolve. Ou seja, é uma entidade do tipo response entity que pode receber qualquer valor como parâmetro. Beleza? Fazendo isso aqui, eu garanto que o autor só vai ser criado, o livro só vai ser criado, se o autor exista. Então aqui agora, em vez de receber request.getAuthor aqui nesse construtor, eu faço existingAuthor.get, pegando justamente o autor que eu encontrei de dados. E aqui, ao invés de retornar book repository.save, eu vou retornar responseInt.ok book repository save. Então a única coisa que a gente fez, a gente envolveu o resultado dessa operação em um responseInt.ok para a gente conseguir executar ele aqui em cima também. Boa. Vou fazer isso aqui agora, ó. Vai dar um erro aqui ainda, por quê? Porque eu estou tentando fazer esse bookupdate.setOut daqui também. Mas eu não vou mexer com isso agora. Inclusive, vou deixar para você como um desafio para você implementar depois, porque é um desafio para você talvez implementar e aprender uma coisa diferente com isso. Bom? Mas eu vou explicar o que você precisa fazer para implementar essa parte aqui também. Mas por enquanto, vamos focar aqui no Create Book, tá? Vou salvar isso aqui agora, que a aplicação vai rodar. Ah, tá. Faltou aqui, como a gente criou também aquela parte dos livros bidirecionais, a gente precisa também aqui startar uma lista vazia, porque
ele está esperando agora um terceiro parâmetro no construtor e a gente precisa dele, porque a gente criou esse mapeamento bidirecional. Agora eu acho que vai funcionar, né? Depois de tanta coisa acontecendo, acho que agora vai dar. É isso aí, cara. Quem sabe faz ao vivo, tem muita coisa, já vamos assim mesmo. Pô, agora executou a aplicação. Só que olha só, cara. Olha só como que vai ser. Dentro do Create Auto aqui, eu vou criar aqui a nossa J.K. Rowling, tá? Vou criar ela aqui dentro. Sendo que, se você perceber, ó, já tá retornando até os livros aqui que ela já tem. Nesse caso, ela não tem nenhum livro, e a gente não criou nenhum livro ainda, passando ela como autora. Só que agora eu vou criar isso. E olha só o que vai acontecer. Pão. Toma. Olha o tamanho dessa resposta. Por que que isso aconteceu? Tá quase estava no meu PC já. Tá acontecendo o que a gente chama de Stack Overflow. Se você perceber, a gente criou um relacionamento bidirecional. Um autor tem uma lista de livros, e dentro de livros tem um autor. E isso, é isso que ele está fazendo. Se você perceber, ele retornou o livro, e ele criou aqui um objeto autor. E esse autor, ele vai representar justamente o objeto autor no banco de dados. E retornou o ID, o nome dele, e já também retornou todos os livros, que é justamente a lista de livros desse autor. E vai ter a lista o livro que eu acabei de criar, o autor dentro dele, e depois os livros, depois o autor, e assim sucessivamente até que quebre a aplicação porque não tem fim essa requisição. Inclusive gerou aqui um payload de 400 kbytes. Isso aqui é muita coisa mesmo. Pode não ser para uma imagem, mas essa quantidade de dados é muito grande. Como é que a gente resolve isso, tá? Tem algumas formas, mas eu vou pela forma mais fácil fazer. E aí depois, quando a gente for avançando no nosso conhecimento de Hibernate, de JPA, nós vamos vendo outras opções, tá bom? Como que a gente resolve isso na forma mais prática possível? Existe uma propriedade dentro do Jackson chamado JSON Ignore Properties, que permite com que a gente ignore algumas propriedades na hora de fazer o matching e o unmatching de JSON de uma entidade. Então, o Jackson é justamente o cara que converte uma classe Java em uma resposta JSON. E a gente consegue customizar isso passando aqui um JSON Ignore Properties, passando a lista de propriedades que nós queremos ignorar. Nesse caso, quando estiver retornando um livro, eu quero que, quando ele vai retornar o objeto de autor, ele ignore a propriedade books. Porque como eu já estou retornando o livro, eu não me importo se dentro de autor vai existir ou não livros, porque tecnicamente essa informação não é relevante, tá? Existem outras formas de fazer isso, mas eu vou aqui pela mais simples e didática, pra gente não fugir muito do assunto, não confundir a sua cabeça, e a gente ir por algumas outras alternativas, tá bom? E lá no livro, lá no autor, na verdade, eu vou fazer a mesma coisa. Se eu estou retornando um autor, eu não quero que essa classe book retorne a propriedade de autor. Vou colocar aqui um outro JSON Ignore Properties passando autor aqui. Fazendo isso, a gente consegue resolver 100% dos casos. Tá? Se eu não errei, se eu não errei nada aqui, eu consigo certamente fazer o que a gente precisa, que é fazer um único retorno. Lá, vamos testar. Então, a primeira coisa, eu venho aqui, create author, pegar o ID do autor, fazer um create book, passando o autor que eu criei. E aqui tá certinho. Então, tem um objeto que foi criado, eu tenho o autor retornado e eu não tenho mais aquela renderização recursiva que estava acontecendo. Se eu vim aqui na listagem de livros, funciona da mesma forma. Tem a listagem dos livros, eu tenho também o autor aqui criado normalmente. Agora, olha só que legal. Tem aqui um autor e eu vou criar outros livros, tá? Se eu não me engano é Câmara Secreta. Posso criar aqui a Câmara Secreta. O Prisioneiro Azkaban. Chefana. E, se eu não me engano, é Cálice de Fogo, o quarto livro. Tá, agora nós temos 4 livros criados. Se eu vim aqui em Get Books, ó, ele vai tornar para mim uma lista com os 4 livros. E se eu for aqui, por exemplo, no terminal, é aqui que a gramática vai acontecer. Eu vou fazer um select de autores. Tem aqui um único autor com esse ID. Tá? Mas se eu fazer um select da base de livros, da tabela de livros, eu tenho os 4 livros criados.
Só que ao invés de ter agora o nome do autor, eu já não tenho mais. Eu tenho o ID do autor. Então agora eu tenho um relacionamento criado. Isso criado de uma maneira virtual pelo Hibernate. Então eu consegui fazer o relacionamento entre duas entidades no meu banco de dados sem precisar escrever nenhuma linha sequer de SQL. Essa é a grande magia, essa é a grande vantagem de se utilizar uma ORM para cuidar do nosso banco de dados. Não é uma bala de prata, não é a ferramenta perfeita, mas traz muita velocidade, muita produtividade para o nosso desenvolvimento. Beleza? Vamos lá, estamos quase terminando. Esse vídeo já está ficando muito longo, mas acredito que para ficar com a cerejinha do bolo, o que a gente consegue fazer aqui é direcionar você sobre próximos passos. Se você perceber, dentro do nosso Author Controller, nós só temos dois métodos, né? Temos o getAuthors e o createAuthors. Só que aqui eu tenho outras operações do CRUD que a gente tinha comentado. Que seria o de update e o de delete. Então fica como desafio para você implementar os outros dois métodos. Eu quero te fazer um desafio, né? De você fazer isso enquanto está na comunidade com a gente no Discord. Então você vai codar a sua API, você vai tentar resolver, mas enquanto conversa com a gente no Discord, tirando dúvida, pedindo dicas. Eu vou estar lá para te ajudar também a resolver os problemas. E tirar esse projeto do papel e você conseguir colocar isso talvez no seu GitHub como primeira experiência ali com a linguagem, com a framework de Spring. Tá bom? Então essa é a intenção. A intenção é que você crie os outros dois métodos de autores e também crie um método, né? Altere o método de update book para ele conseguir também alterar um autor de um determinado livro. Beleza? Cara, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um vídeo que foi muito longo, assim como o primeiro. Mas eu espero que ele tenha sido proveitoso para você como foi para mim. Foi algumas tentativas de gravar esse vídeo. Choveu, relampeou, mano, foi muita coisa que aconteceu. Mas eu espero que você tenha gostado e que você tenha entendido esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike. E comenta aí embaixo o que você achou, se tem alguma coisa que eu posso melhorar, que eu quero conseguir ajudar vocês cada vez mais. Esse código vai estar no GitHub também, caso você queira entender como que eu fiz, o antes e o depois. Tá? O antes do código, o depois do código, para você ver exatamente a diferença que eu fiz, o que eu mudei. E tamo junto, gente. Um abraço e até mais. Falou!